Olá, queridas amigas, queridos amigos. Hoje estamos novamente aqui para apresentar o quadro Conversando sobre Jesus, que é um podcast com um papo leve e descontraído, com a participação de Delina Protásio e Admilson Barbosa. Olá, Delina, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Uma grande alegria estar aqui novamente com todos vocês para conversarmos um pouquinho mais sobre o nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos. Olá, Barbosa, bom dia. Bom dia, Irandi, bom dia, Dalina. É um prazer novamente estar com vocês, levando a palavra do nosso Mestre a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. E sejamos claros e objetivos para que nos façamos entender. Bom dia. O tema de hoje é eletrizante, porque é muito controverso, né? Será que Jesus ficou mesmo bravo ao ponto de, com uma corda, expulsar os vendilhões do templo? Então, nesse episódio, nós vamos comentar o que diz João no capítulo 2, versículo 13 a 22. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E, tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Isso está em Salmo, no capítulo 69, versículo 9. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus tinha dito. Delina, vamos conversar com você. O que era o templo? O templo material era o conhecido Templo de Jerusalém, que era um lugar muito sagrado para os judeus da época. Os sacerdotes viviam, os escribas, né, também viviam, que era aquela parte mais instruída da população judaica na época. Era para onde os judeus se dirigiam na Páscoa, obrigatoriamente fazer as suas oferendas e sacrifícios, porque isso estava na lei. Era o lugar onde eles iam como se hoje fosse as nossas sinagogas, igrejas de hoje em dia. Ele ficava ali em Jerusalém, era um lugar assim grande, também muito lotado de pessoas na época. Conta-se na história que do ladinho do Templo de Jerusalém ficava a Torre Antônia, que era uma fortificação romana, onde ficavam os soldados. O templo também tinha os seus próprios soldados para fazer a segurança do lugar, porque passavam por lá muitas e muitas pessoas, né? Onde a história acontece, que o Irandi contou, era conhecido como o Pátio dos Gentios. Então, ali era onde concentrava a massa. Todo mundo ia para aquele lugar nesse tempo de Jesus, né, tinha o comércio. Então, eles iam lá comprar os animais, iam fazer até câmbio de moeda, tinha de tudo ali.
Muito bem. O templo ele era o centro religioso e econômico, né, e cultural da Palestina naquela época, né? Muito bem. Já sabemos o templo. Então, Barbosa, quem eram os sacerdotes e qual a função que eles tinham no templo? Esse termo sacerdote, ele é um pouco debatido, né? Porque, considerando o principal termo utilizado lá no Antigo Testamento para designar o sacerdote, o hebraico Kohen, alguns estudiosos sugerem que essa palavra tem origem no termo kun e aliada à forma verbal kahan. Então, poderia significar algo como permanecer, porque naquela época os sacerdotes permaneciam muito tempo no templo, né? Como se fosse uma forma de estar mais perto perante Deus, né? Já que eles eram representantes do povo. Os sacerdotes eles agiam como intermediários no culto do Antigo Testamento. Eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Por isso, cabia aos sacerdotes cuidar das ofertas, dos sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Essa função também incluía a expensão dos animais que seriam sacrificados para verificar se eles estavam em bom estado de saúde, se estavam bem, não tinham nenhuma doença, se eram puros, né? Isso aí nós encontramos lá em Levítico 22, do 17 ao 21. Muito bem. É muito interessante, Barbosa, essa parte do sacerdote. É muito importante para a gente entender o contexto de como funcionava, né, a vida do templo, né? E lá tinham também os comerciantes, né? E eles eram vendedores de ovelha, bois, pombo, pessoas que estavam lá apenas com o propósito de ganhar dinheiro. E tinha também os cambistas, que trocavam as moedas vindas de outros países, pois eram consideradas impuras. Então, assim, lá para fazer a compra desses animais, você tinha que utilizar a moeda que o templo havia determinado, porque as moedas que vinham, porque os judeus estavam por todas as partes. Quando eles vinham a Jerusalém, como a Adelina disse, né, tinham 3 festas e eles eram obrigados a virem pelo menos em ou uma vez por ano, né, para ir lá no templo para pagar, fazer as suas oferendas, os seus sacrifícios e pagar o dízimo deles lá. Então, naquele momento lá, eles traziam dinheiro de todos os lugares. E como vinham os judeus de todos os lugares, eles eram obrigados a trocar pela moeda que circulava no templo. Então, tinha muitos cambistas, né? Então, e para fazer essa troca, né, os cambistas cobravam um ágio de 8%. Vejam só, né? Então, mas isso tudo eles faziam baseado no Levítico, num dos livros da Torá. Criou-se ali um grande problema que nós vamos ver mais para frente. Ô Barbosa, como se conseguia licença para trabalhar no templo? Esses vendedores, cambistas, como é que eles conseguiam trabalhar no templo? Ele tinha que ter, eu acho, uma licença, né? Autorização. Eles precisavam de uma licença, porque todo israelita, rico ou pobre, que tivesse chegado aos 20 anos, ou já passasse dessa idade, deviam pagar na casa do Sagrado Tesouro quando se fazia o recenseamento da população, a metade de um ciclo, como oferta ao Senhor. Está em Êxodo 30, 13 a 15. A base econômica do poder sacerdotal eram os sacrifícios diários de animais, que seriam bois, carneiros, pombos, e a cobrança de impostos realizadas no templo. Os animais a serem sacrificados passavam por um rigoroso controle de qualidade, né? Que era aquela coisa que a gente já falou, que eles inspecionavam, eles conferiam, baseado na regra de pureza estabelecida no Levítico,
um dos 5 livros que compõem a Torá ou o Pentateuco. E as Sagradas Escrituras judaicas, que correspondem à parte inicial do Antigo Testamento cristão, eles também utilizavam para essa finalidade, né? Essa peneira fina barrava os animais trazidos pelos fiéis considerados impuros e os obrigava a comprar outros, né, vendidos nos pátios do templo. E aí eu me pergunto, será que esses animais que vinham, porque a gente sabe muito bem, né, que naquela época os sacerdotes usavam a religião de uma forma um tanto quanto do jeito que eles queriam interpretar. Né? Esse fato aí me chamou a atenção, deles trazerem os animais, os israelitas trazerem os animais, eles inspecionavam e diziam, esse é bom, esse não presta. E o que não prestava, jogava-se. Mas eles tinham que comprar lá dentro. Né? Então já fica um negócio meio que, como a gente vê hoje, aquela coisa casada, né? Ou você faz aquilo, ou você tem que comprar lá dentro. Então lá dentro já tinha os valores. Ora, esses animais puros, entre aspas, aptos ao sacrifício, eram criados pelas próprias famílias sacerdotais ou por grandes proprietários com eles relacionados. Então está aí, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia aí. Esses animais puros, né, eram criados por famílias dos próprios sacerdotes. Coitado do povo. Ou por grandes proprietários que já eram relacionados com ele. E nada mudou até hoje, pouca coisa mudou, porque a gente vê muito disso aí, né? Muito disso aí. Sempre se querendo levar vantagem em cima de outros. A gente tem muitos exemplos disso aí hoje. E os preços... Os que não têm, né? Levar vantagem em cima. Exatamente. E aqueles preços flutuavam de acordo com a demanda. Não era um preço fixo, não. Se tinha muita gente, tinha muita procura, e a oferta não era tanta, os preços iam para cima. Aí é que eles lavavam a jeca, como a gente diz no popular aqui, né? E disparavam na época das festas religiosas. Um pombo, o animal mais barato, chegava a custar, então, 100 vezes o seu preço normal. Um absurdo, né? Absurdo. Sendo comerciado por 1 denário, quantia equivalente ao salário pago por um dia de trabalho. Já imaginou se trabalhar o dia todinho para comprar um pombo? Um dia todo. Porque porque o seu que você tinha em casa era impuro, né? Você tinha que comprar deles ali. Estudo recente dão uma ideia da importância econômica dessas transações. Eles informam que, em uma única data da vida de Jesus, por ocasião da Páscoa, foram imolados no templo nada menos do que 250 mil cordeiros. É muito. Se você fizer uma análise, né, da quantidade de cordeiros. Se um pombo custava 1 denário, você imagina um cordeiro puro, entre aspas, né? Quanto é que não custaria? E para ser imolados, né, em uma única data, 250 mil cordeiros, imagine o lucro dos sacerdotes e seus amigos. Pois é, veja só uma coisa. Como você disse, um cordeiro devia custar muito, e quem conseguia pagar eram pessoas que tinham uma condição econômica melhor que pagava isso. Os pobres, como saía de passarinho, pombo, né? Porque José, quando levou o menino Jesus ao templo, junto com Maria, eles compraram um passarinho, porque eles não tinham condições financeiras, né? E, na época da Páscoa, ou das outras 2 festas, né, eram muita gente, porque todo judeu precisava ir uma vez por ano ao templo. Imagina o que se arrecadava. Né? Então, ficou muito bem claro aqui que a licença para trabalhar no templo era só da família do sacerdote e alguns privilegiados ali, né? Eram grandes proprietários de terras ligados a eles. Mas vamos guardando essas informações e vamos seguindo aqui, perguntando para Adelina qual a indignação de Jesus com o comércio no templo.
essa é uma das únicas vezes, né, que nós vemos Jesus tão indignado. E ele estava completamente certo. Numa das passagens de Marcos, no capítulo 11, ele fala, né, ele diz assim, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Então, Jesus, ele estava mostrando exatamente que aquele comércio ali realizado dentro do templo não tinha nada a ver com a função dele real, né? E essa frase que Jesus cita, ele fala, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Isso já estava escrito lá pelo profeta Isaías, e era uma das coisas que deveriam ser respeitadas no templo. E aí, historicamente, o templo, ele realmente foi feito como um lugar que todas as pessoas de todas as nações poderiam se encontrar lá, para se reunir, para dialogar, para debater sobre ideias. Como eu tinha dito antes, esse lugar bem grandão do templo, que é a entrada dele, se chamava Pátio dos Gentios, porque muitas pessoas de outras nações e que não eram monoteístas, né, porque até então só os judeus acreditavam no Deus único, iam, né, para o Templo de Jerusalém, e se conta que lá eles debatiam as ideias, né, sobre essa parte da religiosidade, e que era muito importante, né, até para o próprio desenvolvimento intelectual da época, né, se debater essas ideias. E aí conta-se que os sacerdotes não gostavam muito, não, de receber esses gentios. E por conta disso, eles começaram a criar algumas ideias para que isso fosse acabando. E foi quando eles começaram a implantar essas vendas de animais, o comércio, o câmbio. O câmbio já existia, mas não da forma, né, para se converter em comércio, para comprar os animais lá dentro e tudo mais. E aí, com o tempo, isso foi acabando e só existindo ali como se fosse um grande comércio. E deixou de ser uma casa de oração para todas as nações. Então, o objetivo do templo ali estava completamente desviado. Uhum. Hoje a gente vê isso ainda, né? Nós temos aí exemplos, sim, em algumas cidades onde tem santo X, santo Y, né? E em volta disso vira um comércio muito grande, muito forte, né? Que vai vendendo. Hoje a gente não faz mais sacrifício, mas faz o sacrifício de ir apenas, né? Mas lá você compra rosário, você compra cruz, você compra isso, a fotografia lá do santinho, uma imagem, né? Tem muito disso ainda. Nós temos aqui Aparecida do Norte, tem um comércio muito, muito forte em volta da Basílica ali, né? Então, quando eu vejo o templo, eu imagino mais ou menos isso, né? Apesar de que hoje lá não é a mesma, a forma de comercialização não é a mesma, né? Lá cada um está buscando o seu sustento, evidentemente tem uns que conseguem algumas vantagens a mais que outros, mas não é igual ao templo, porque no templo tudo ficava ali para aquele grupo, né, de sacerdotes, dos saduceus, dos escribas, né, que viviam ali, que tinham suas funções ali. E era algo que usurpava o povo. Hoje não se faz isso, mas ainda se tem muito, muito comércio e, às vezes, a parte religiosa, aquela parte sensível, né, da lei de Deus que nós devemos realmente praticar, aí isso já fica um pouco fora do contexto, né? Por isso que Jesus disse que a casa dele era... Oi? Fica esquecida. Fica esquecida, né? A gente vai adorando a Mamon e esquecendo de Deus, né? Mas, muito bem,
E aí, a história continua, e ele diz assim: e tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelha, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Deline Barbosa, analisando a conduta de Jesus durante toda a sua vida, conseguimos admitir que Jesus usou de violência, causando inclusive prejuízo àqueles que ali estavam comercializando seus produtos? Ora, eu fico me perguntando o seguinte, e faço também a mesma pergunta. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, trazendo para o nosso lado Chico Xavier, todos esses homens, eles sofreram calúnias, sofreram agressões morais, sofreram injúrias, né? Mas a gente não tem notícia de que nenhum deles revidou a nada disso. E eram homens que nós podemos dizer que são impuros, não chegam aos pés de Jesus. Então, para imaginar Jesus tecendo um chicote com a intenção, premeditando, bater ou danificar o que pertencia a outros, mesmo que estivessem sendo usados de formas incorretas, de forma profana, mas me custa acreditar que ele cometeu esse ato. Nós vemos já no final da vida dele, já próximo do final, ele é surrado, ele é cuspido, ele é achicalhado em via pública, né? É apedrejado, jogam pedra, isso e aquilo. Mas em nenhum momento nós temos conhecimento de que ele revidou sequer com palavras. Então, como é que a gente pode imaginar Jesus tendo esse comportamento? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu gostei muito de pesquisar essa parte, porque, assim como o Barbosa, eu não consigo conceber na minha cabeça como o ser de maior perfeição moral que já aqui na Terra poderia nos dar um exemplo de violência. Ele nunca deu nenhum exemplo para a gente que não seja de amor, né, de caridade, sobre perdão, né? Então, nada desses atos condiz com os ensinamentos dele. Gente, imagina só, a Terra ela foi criada há 4,5 bilhões de anos. Essa é a estimativa científica que nós temos. E Jesus foi convidado para ser o nosso governador espiritual. Então, ele participou da criação do nosso planeta. Então, há 4,5 bilhões de anos, ele já era, né, além de um espírito puro, ele já fazia parte daquela pleiade de espíritos que eram governadores de mundos. Então, acho que para a gente perceber essa grandeza espiritual de Jesus, por sermos ainda muito imperfeitos, é difícil, né? A gente não consegue visualizar, porque vai da nossa interpretação, e a nossa interpretação é imperfeita. Se a gente for olhar nos textos dos apóstolos, nenhum deles diz que Jesus agiu com violência. Não está escrito isso. Está escrito que ele foi firme, né? E aí eu fui estudar, né, por que ele fez realmente aquilo, né? Ele pega lá as cordinhas e começa a espantar os animais, derruba as mesas, e aí eu achei bem legal, porque existe uma explicação para isso. E aí é contado o quê? Que quando a gente lê algum texto da Bíblia, a gente tem que entender que tipo de texto é aquela, que tipo de obra literária está sendo escrita aquela história. Porque dentro da Bíblia, como o Irandi já falou para a gente, né, existem 66 livros. Confere?
E aí, cada história, né, ela é escrita de um jeito e a gente também tem que interpretar daquela maneira. Então, por exemplo, você não lê um romance da mesma forma que você lê uma bula de remédio. Você não lê uma história infantil da mesma forma que você está lendo um jornal, né? São informações diferentes, que são passadas diferentes, você tem que dar aquela devida interpretação. Nos textos da Bíblia, a mesma coisa. E aí, os estudiosos, eles explicam o seguinte para a gente, que naquela época existia um estilo literário muito utilizado pelos profetas já há 500 anos assim, antes de Jesus, que era chamado de relato de ação simbólica. E aí, esse relato de ação simbólica, como é que ele é estruturado? Ele é estruturado assim, na simbologia, na encenação, então vai ter mímicas, vão ter gestos, e depois finaliza-se com uma explicação. E aí eles contam que Jesus se utilizou deste relato de ação simbólica. Ele foi uma encenação profética. E só para vocês terem uma noção de que como isso já era realizado, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Deixa eu ler aqui. Um está em Isaías, no capítulo 20, do versículo de 1 a 5. E aí conta assim, né, que Deus chama Isaías, aí é simbologia, né, porque Deus não vai descer aqui e falar com a gente. E fala o que ele tem que fazer. Então aí Isaías faz uma encenação, né, do que Deus tinha dito a ele para ele fazer. Então, ele entra na cidade de Jerusalém, descalço, sem roupas, aí ele anda pela cidade, e é isso o povo olhando. Então, imagina o povo, nossa, o que está acontecendo, né? Porque Isaías era um profeta, uma pessoa de, na época, enlouqueceu, né? Eles deviam estar pensando. Mas ele entra na cidade, faz aquela encenação, depois ele se veste, coloca as sandálias, e aí ele explica. Ele diz assim para o povo, olha, vocês estão planejando aí uma guerra com a Síria. Se vocês forem, vocês vão perder e vocês serão humilhados. Eles vão fazer os nossos jovens caminhar por dentro da cidade nus e descalços. E aí, quando a galera escuta e entende aquela encenação que ele fez, até desanimada. É uma encenação profética, né? Uma profecia. Então, eles davam muito valor àquilo, assim, melhor não entrar em guerra, né? E o segundo exemplo que eu tenho para vocês está no livro de Paulo Estevãos. E aí tem o profeta chamado Ágabo, que vai encontrar lá Paulo, aí tá Paulo, Pedro, a galerinha lá, e Paulo tá de viagem marcada para Jerusalém. Então, esse profeta Ágabo, ele chega, e aí ele começa a se contorcer, ele se amarra com o próprio cinto, as mãos e os pés, e rola pelo chão, e a galera toda só olhando. Né? Imagina, se eu tô lá e falo assim, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda, precisa de um passe, alguma coisa, né? Mas Paulo, que era um estudioso, né? Ele foi um sacerdote, então ele estava acostumado a ler esse tipo de literatura, né? Nas escrituras. Quando ele olha, ele entende, porque aí no final Ágabo aponta Paulo. E aí Paulo entende Jerusalém. E aí nem precisou o profeta explicar, porque Paulo já entendeu. Então, os estudiosos contam para a gente que, né, só no Antigo Testamento tem mais de 15 histórias, né, dos profetas, né, que ensinavam deste jeito. Né? Jesus ensinava através de parábolas, né, que contavam histórias, né, para o povo entender, utilizando o cotidiano daquele povo. Utilizava-se muita simbologia. Isso era um jeito de ensinar. E um outro jeito que também o pessoal da época compreendia
era sobre essa encenação profética. Então, o que é explicado? Que quando Jesus entra no templo e começa a fazer essa bagunça que a gente acha, ele entra e derruba as coisas e espanta os animais com as cordas, ele está fazendo uma encenação profética. E até eles explicam que, historicamente, eles ter utilizado de violência, ter saído quebrando tudo, porque ele ficou muito bravo, é impossível, por conta do que eu contei no começo, né? Do lado do templo ficava a Torre Antônia, cheia de soldados romanos. Dentro do templo também tinha os próprios soldados que cuidavam lá da segurança. Então, se ele fosse uma pessoa que estava lá só para fazer bagunça, ele teria sido preso assim, muito fácil. Então, ele não foi preso, por quê? Porque o pessoal percebeu que ele estava fazendo o quê? Uma encenação profética. E isso cabe certinho, porque logo depois que ele termina a encenação, aí ele faz a explicação daquilo que ele estava falando, que é quando ele fala, né? Não está escrito que a minha casa será chamada de todas as... Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Verdade. E aí ele explica o que foi que ele estava fazendo, por que a galera estava agindo errado. E aí, uma outra coisa que me chama muito a atenção, que a gente já comentou até em outros episódios, é sobre o magnetismo de Jesus. Então, imagina Jesus já chegando, ele já chama atenção, né? E aí ele começa a encenar, a galera prende mesmo a atenção nele, porque mesmo quando ele está lá só sentado, o pessoal já se liga nele, né? Por conta daquele magnetismo pessoal que ele tem. Então, quando ele está querendo ensinar ou falar alguma coisa, eu acho que o magnetismo dele devia até se expandir mais. Então, ele chamou muita atenção. E as pessoas, na época, já conheciam muito Jesus, os ensinamentos, e muitos amavam. Tanto é que no final dessa historinha, é colocado lá que os príncipes dos sacerdotes, ouvindo o ensinamento de Jesus, procuravam algum meio de matá-lo, né? Porque eles temiam Jesus, porque toda a população tinha uma admiração tamanha pela doutrina, pelo que Jesus ensinava. Verdade, muito bem. Então, um esclarecimento muito, muito bom, né, a respeito. Quando essa menina crescer, viu? Uma explicação muito boa disso. Eu também li isso, achei muito interessante. Muito bom. E, assim, apazigua o nosso coração, né? Porque a gente tem certeza de que Jesus nunca agiu com violência nenhuma, né? Mas tem alguns detalhes muito interessantes sobre esse chicote que eles falam, porque diz que os pais, lá naquela época, para repreender os filhos, eles faziam um chicote. E essa era a encenação. Não é que ele ia bater no filho, ele fazia o chicote. E o chicote, você fazendo um chicote, você fazendo coisa errada, com certeza vai achar que você vai com medo. Ai, meu Deus. Deixa eu mudar aqui a minha tonalidade, a minha postura, para não, né, criar um problema. E é interessante porque os 4 evangelistas, eles narram esse episódio, né? E o único que coloca esse chicote é João. Os outros, eles não citam esse chicote, né? Então, nós vamos vendo que essa história, né, que Jesus fez, assim, é realmente uma coisa... Usou de violência, é uma coisa bastante fora do contexto geral, né? Até porque trouxe o amor. E tem até uma situação. Um homem que chega e diz, se vos bater numa face, dê a outra, da face direita, dê à esquerda, né? Como é que ele vai sair derrubando as coisas, vai ficar tendo prejuízo, porque era prejuízo mesmo, que a pessoa, você vira a mesa de um cambista, naquela época não era nota, era moeda, imagina, eles ficavam lado a lado, moeda para chão de areia.
Imagina o problema que ia causar para aquele. Mas também essa situação nos leva a pensar assim, você disse muito bem sobre o magnetismo de Jesus, né? E quando a gente faz as coisas erradas, a gente sabe. Mesmo não querendo admitir, nós sabemos. E eles, aqui, aqueles comerciantes lá, e cambistas, sacerdotes, escribas e os saduceus, eles faziam as coisas erradas e tinham consciência disso. Eles enganavam o povo, extorquiam, né? Porque você tem que vender o boi, só o meu boi, o do Barbosa nem da Adelina serve, é brincadeira, né? A moeda, só a minha serve, também, peraí, né? Não é bem assim. E eles utilizavam aquilo que está no Levítico, de puro, impuro, puros e impuros, eles utilizavam muito bem isso. E a população, ela admitia, porque um sacerdote dizendo que se você não faz isso, é impuro, você não vai fazer. E eles não tinham nenhum conhecimento. Como hoje nós temos uma grande parte que não aceitam determinadas crenças, determinadas verdades explicadas pela religião e explicadas pela ciência, né? E continuam acreditando num texto que foi dito por alguém que não comprova nada e que a razão até repugna. Mas temos isso daqui, né? E foi muito interessante, então, tudo isso. E então, o pai fazendo isso, né, eu encontrei algumas citações muito interessantes a respeito disso. Olha, castigar sem causar mal é um ato louvável e necessário para o próprio bem daquele que errou e precisa seguir o bom caminho. A impunidade é um crime que alimenta outros crimes e não auxilia a justiça para com os que erram. Jesus deixou uma mensagem muito clara com esta encenação, com esta passagem, e todas elas estão nos mostrando como nós devemos agir de forma ética, de forma que a nossa moral esteja ali, seja daquela forma, da forma como tem que ser. Então, ele castigou aquele povo mesmo. Por quê? Com o seu magnetismo, imagine ele entrando, e ele, pelas descrições, ele era alto, forte e bonito. Ele era notado. E a seu magnetismo, ele entrando ali, olhando para você e para todos, entendendo a situação, e você fala, mas aquele cara ali sabe das coisas e ele está olhando para mim. E eu sei que eu estou errado. Então, é um castigo. Então, o que ele disse era um chicote. Naquele momento, as palavras que ele falava eram um chicote. E nós tememos aqueles que têm um poder moral muito grande. E nós fazemos o quê? Simbolicamente, corremos. Passamos por cima de tudo que tiver. E aquele olhar firme, direcionado, me desnudando, não é brincadeira, não. O caba corre mesmo, derruba, até os boi correram, né? Segundo eles dizem. E outra citação que eu peguei é muito importante. O pai que poupa a vara é porque odeia seu filho. Quem o ama, corrige-o prontamente. Está lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 24. É muito interessante isso, né? O pai que poupa a vara é porque odeia seu filho. Se nós estamos aqui para aprendermos esses caminhos ensinados por Jesus, quando nós estamos fora, temos que ser alertados. Às vezes a gente nem sabe que está fora. Mas aí você sendo alertado, porque às vezes, isso aqui todo mundo faz, todo mundo estaciona no lugar errado. Aí eu também vou estacionar. É assim que a gente age. Se a gente não for avisado, olha, não pode. Mas o outro faz, não é problema seu, o problema é do outro, o problema é você. Não deve fazer.
Então, realmente, a gente tem que ser alertados. Por isso que existem as punições. E a gente não reclama, né? Hoje a gente não está dizendo lá que Jesus usou de violência conosco. Não, nós é que estamos criando a violência para nós mesmos, né? O outro, ele diz assim: filho sábio aceita a disciplina paterna, ou insolente não ouve quando é advertido. Também está lá tudo do provérbio, esse é provérbio 13:1. Tem o outro: meu filho, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem desprezes quando ele te corrige, pois o Senhor corrige os que ama, como o pai ao filho preferido. Também Provérbio 13, no versículo 12. Vejam que coisa, como Jesus estava ali advertindo, né, de forma firme, porque Jesus era meigo, bondoso, amoroso, mas ele usava da sua autoridade moral de forma firme para corrigir a todos. E nós, então, precisamos fazer isso, né? Entender que, às vezes, as pessoas vão ser duras conosco, mas é porque nós erramos. Ela está nos mostrando, e essa dureza muitas vezes é importante porque ela marca muito forte, e aí a gente continua, né, aí caminhando de forma mais clara, de uma forma mais positiva, de uma forma onde a gente cria bons caminhos. A atitude de Jesus, talvez incompreendida por alguns, tem profundo senso positivo, contendo dentro de si os sinais evidentes do mesmo amor sempre ensinado, pois protege o que é santo, estava protegendo o templo, né? E ensina a bem viver àquele que caiu em erro, que foi sucumbido por equívocos e descuido, e que descuidou do mal. É interessante isso que você falou, porque a gente percebe assim, quanto mais duro o espírito, mais duras são as provas, né? E naquele tempo de Jesus, a gente sabe que nós éramos duríssimos. E aí nós precisávamos realmente, né, desse tipo de ensinamento. Exatamente. Então, dando prosseguimento ao nosso texto, Jesus, indignado com os vendedores e cambistas, disse: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Odelina, que templo Jesus se referia? Ele estava se referindo ao templo espiritual material, né? E fazendo uma alusão também ao que aconteceria com ele posteriormente, né? Quando ele desencarna e em 3 dias ele volta para a gente. Exatamente. Mas ninguém entendeu. Era difícil, eu acho que era muito difícil para Jesus, né? Tipo, é por isso que tinha que ser alguém de muito amor, porque imagina você explicar, e os próprios apóstolos assim, mas mestre, tipo, não entenderam. Não era fácil. Por isso que eu falo, olha, se tinha alguém que nos amou, foi Jesus, porque mesmo a gente sendo aquele ser tão bruto que não entende nada, ele falava: vem aqui de novo, vamos lá. Verdade. Não era fácil entender, né? Mas Jesus utilizava. Para nós, hoje, é mais difícil, mas segundo os estudiosos, Jesus utilizava de tudo que ele falava em relação ao que era vivido na época. Então, para eles, não era difícil. Para nós, hoje, porque nós não entendemos como eram os usos e costumes daquela época, daquele povo.
E Jesus contou as suas parábolas utilizando o quê? Cordeiro, peixe, né? Só coisas que eles utilizavam, coisas agrícolas, né? Ele falava das uvas, né? Então, você vê que tinha muita videira, ele vai falando, né? Então, ele usa os termos da época. Então, é claro que não era todo mundo que ia entender, né? Mas não era tão simples, não é tão simples entender. Mas o Barbosa tem alguma uma ideia, assim, alguma outra coisa para dizer para nós aí, Barbosa, a respeito desse templo? Acho que a Adelina e você já falaram tudo, né? Porque realmente ele se referia ao seu corpo, né? E eu fico na dúvida se alguns sacerdotes, né, não sabiam a que ele estava se referindo, porque ele já começava a demonstrar quem era. Já tinha mostrado quem era em algumas situações anteriores. E ele já estava se tornando conhecido. Então, eu acredito que alguns sacerdotes já sabiam a que ele se referia, apenas não queriam admiti-lo. Não queriam aceitar. Eu acredito que eles sabiam, sim, do que ele estava falando. Eu também. Fala dele. Também? Porque eu acho que eles tinham medo de perder o poder, né? Eles eram muito egoístas, né? Era isso que Jesus tanto criticava nas atitudes deles, né? Uma coisa interessante que eu vejo também, e a gente já comentou isso aqui, acho que no episódio passado, ou no outro, é que, acho que foi a Adelina que falou da coragem de Jesus. Porque, veja, ele estava sozinho ali, né? No meio daquele povo todo, né? Ali tinham os policiais do centro, a polícia do centro, a polícia do templo, né? E ele não tinha medo, ele falava desassombradamente mesmo, né? E aqueles homens, os vendedores eram parentes dos sacerdotes, veja só. Ele está mexendo no poder econômico dos caras. No vespeiro. Né? Na frente de todo mundo, ele está falando. E o povo estava ali, porque ele não. Nesse dia, devia ter muita gente lá. Aí o pessoal ficou todo de ouvido em pé. Alguém falou a verdade com amor. E não tinha um que pudesse dizer o contrário. Né? Então, ele expõe as intenções dos sacerdotes, fariseus, saduceus. Né? Olha, vocês estão fazendo isso, aqui é casa de oração. Ele não falou sobre o comércio em si. Que ele estava extorquindo fulano, beltrano. Não, ele falou sobre a casa de oração do Pai. Aqui é a casa do meu Pai, é de oração. Todos nós defendemos a nossa religião. Né? Todos nós defendemos a nossa religião. Ele estava defendendo, né, a casa do Pai, porque aquele templo foi construído para esse colóquio religioso. Este virou um grande mercado. Né? Muito complicado. E o que eu queria dizer, e até sair um pouco, é que ele, ali, com aquela coragem toda, sabia que eles estavam tramando prendê-lo, tramando matá-lo. Aí, quando ele dá a resposta, né, ele diz que ele fala dele, porque ele sabia que ele estava ali. Derruba esse templo, né, que eu vou levantá-lo em 3 dias. Foi realmente o que ele fez, né? E então, Barbosa, dando continuidade, já chegando ao nosso final, qual a principal indignação dos fariseus, saduceus e dos sacerdotes? Porque eles devem ter ficado muito bravos com a atitude de Jesus, né? Porque, na verdade, a forma como a Adelina explicou da encenação, né? A encenação como? Encenação profética. A encenação profética
Eu também li esse texto, achei muito bonito. Derrubaram as coisas, saíram, né? Houve um tumulto, com certeza, mas foi provocado pela voz firme, né, de Jesus. Então, eles devem ter ficado muito bravos. Qual será a indignação? Ora, a indignação deles era simplesmente a cobiça, né? Era saber, ter conhecimento de que Jesus estava com a razão, né? Isso enfurecia eles. A cobiça pelo que estavam perdendo, né? Jesus estava ali demonstrando ao povo, principalmente aos mais pobres, né? Eram aqueles que vendiam pombos, né? Jesus estava mostrando a eles que eles estavam sendo roubados, que eles estavam sendo usurpados em valores e preços, né? E, então, isso aí acabou com eles. E Jesus não estava ali falando somente, né, com a pessoa, com os caras. Ele estava interferindo também ali na moral deles, que eles deveriam ter como sacerdotes, né? E em Marcos, capítulo 11, no versículo 18, ele diz o seguinte: os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam, né? Eles o temiam. A turba, o povo, a grande maioria, estava, como disse Adelina, já maravilhada com Jesus. Então, é por isso que eu digo que eles já sabiam quem era Jesus. Eles já sabiam quando Jesus se referiu ao templo, né, ao corpo. Eles sabiam que estavam fazendo uma coisa errada, que estavam usurpando, estavam roubando, principalmente os mais humildes. Porque foi aos vendedores de pombo que Jesus se dirigiu. Tirai essas coisas daqui e não façais da casa do meu pai um mercado. Então, ele quis mostrar a essas pessoas o quanto elas estavam sendo sugadas, né, por esses sacerdotes, por esses saduceus. E eles ficaram com a intenção de matá-lo. Porque tinham medo de quê? Que o povo reconhecesse que o que ele estava dizendo ali, que o que ele estava ensinando ali, era verdade. Então, essa era a indignação, não era nem indignação, era ira, era raiva, era temor que eles sentiam. Verdade. Verdade. Muito bem. E a coragem de Jesus é a coragem que nós precisamos ter, né? De afrontar as coisas desagradáveis que os outros estão fazendo, mas de uma forma assim que a gente mostre, né? Mas não acuse, não julgue, né? Ele está fazendo lá, tá? Então nós vamos mostrar para que a situação possa se resolver, mas a gente não precisa sair badernando, gritando, fazendo barulho, né? Nós temos que buscar fazer tudo como Jesus nos mostrou. Para a gente ir encerrando, vou perguntar para vocês dois, né? Jesus sempre nos deixou um ensinamento em todos os momentos. Suas palavras e atos foram a norma de conduta da lei de Deus. Qual o principal ensinamento que ele nos deixou nessa passagem? Eu acho que o maior ensinamento que ele nos deixou foi que as coisas de Deus, quando nos referimos a Deus, quando queremos fazer por Deus ou para Deus, temos que ter respeito. Temos que ter a sabedoria, né, a humildade de sabermos que Deus é improfano e que nós não podemos, né, em nenhum momento, faltar com respeito, profanar suas leis, seus ensinamentos e seus locais sagrados, né, e sabemos que isto fere. Então, eu acho que o maior ensinamento que ele nos deixou foi esse.
respeito e também não sermos egoístas, não sermos cobiçosos, não sermos avarentos, não nos deixarmos levar pela avareza, que era o que os sacerdotes estavam fazendo, né? Esses familiares eram avarentos, eles queriam mais e mais e mais, e não pensavam no povo, né? Quanto mais pobres, mais eles castigavam. Então, eu acho que esse é o ensinamento que ele me deixou com essa passagem dele. Muito bem. E você, Dê? Bem, para mim, ele deixou essa lição também, como o Barbosa falou, eu concordo. E também sobre essa purificação do templo, né? Por exemplo, as pessoas, eu vejo hoje em dia, muito perdidas nessa questão espiritual. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem tudo, né? Tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem família boa. Materialmente, não falta nada para essa pessoa. Mas aí essa pessoa entra em depressão, né? O que será que está faltando ali para aquela pessoa, né? Para tantas pessoas, né, da nossa sociedade. Para mim, o que está faltando ali é aquele alento espiritual, sabe? Aquele alimento espiritual, alguma coisa que vai deixar ela mais forte espiritualmente. Porque a gente sabe que o que é material não traz felicidade plena para a gente, né? Não traz esse alento que a gente ansia, assim, como seres imortais. Então, o que é material é passageiro, né? E eu acho que Jesus vem trazer essa lição para a gente, dizendo, olha, aqui é a casa do meu Pai, é uma casa de oração, é uma casa onde a gente precisa acolher as pessoas, né? Ensinar sobre Deus, né? Para que elas tenham esse alento espiritual, né, que é o que faz a gente vencer as dificuldades da nossa vida. A nossa vida não é fácil. Como nós sabemos, nós somos seres imperfeitos, nós temos muitas coisas, muitas dívidas, né, espirituais, temos as nossas pedrinhas nos nossos calçados, seja com alguma pessoa difícil que nós temos para lidar, fora de casa ou dentro de casa, né? Várias dificuldades a gente encontra. Mas quando a gente tem Deus com a gente tem como enfrentar essas situações. E quando a gente não tem, aí fica tudo muito mais difícil. Então, eu acho que uma das coisas que Jesus quis trazer é que a casa espírita, a igreja, a sinagoga, o que quer que seja, né? Porque todas as religiões, elas são boas, mas é ali onde as pessoas vão para encontrar aquele alimento espiritual. Não é para fazer comércio, não é para desvirtuar, né, o motivo da existência daquela casa de oração. Porque elas são muito necessárias, principalmente, eu acho que até nesse mundo de hoje, acho que sempre foi necessária. Não me lembro das vidas passadas, gente, mas acho que sempre foi necessária. E na que me lembro hoje, é o extremamente necessária. E uma outra coisa que eu gosto muito de pensar é que o templo que Jesus se referiu no final, como vocês disseram, era ele mesmo, né? E nós também somos esse templo, né? Deus está dentro do nosso coração. Então, a gente precisa preservar esse nosso templo. Tem uma historinha que eu vi sobre Madre Teresa de Calcutá, muito legal, que um jornalista muito bem conceituado perguntou para a Madre Teresa assim: Madre, o que a senhora fala quando está orando para Deus? Aí ela olha, baixa a cabeça e fala: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Aí, resposta inteligente, né? Ele deve ter achado. Aí ele ainda
pergunta assim, e o que Deus fala para a senhora? Aí ela olha para ele e fala, nada, ele só escuta. Então, realmente, assim, eu acho que é bem isso que a Madre quis ensinar, né? Que Deus sabe o que vai no nosso coração, na nossa vida, né? Ele está ali com a gente, mas a gente também tem que estar com ele, tem que escutar, né? Tem que orar, tem que perceber, né? O que ele quer que a gente faça, porque para a gente estar com Deus não tem algum empecilho, porque ele tá junto com a gente, ele está aqui no nosso coração. Então, quando você faz uma prece, né, nem que seja, não é para pedir nada às vezes, é só para agradecer, falar, oi Deus, estou aqui, mais um dia, vamos lá, né? Ele sabe o que vai dentro do seu coração, mas é sempre aquilo que a gente fala, né, sobre aquela conexão que a gente precisa. E se você tem um lugar onde te passa esses conhecimentos espirituais sobre Deus, você vai aprendendo e isso vai ficando muito mais fácil, né? A minha irmãzinha, ela gosta de ir na igreja evangélica. E eu vejo que isso foi um bem danado para ela lá, porque eles têm muitas atividades para jovens, eles cantam, e tem música, e ela gosta dessa parte, são músicas muito bonitas, né? São os louvores, e é alguma coisa que traz espiritual para ela. Então, é uma coisa muito boa, né? Então, cada um só precisa procurar onde é que eu vou encontrar essa paz espiritual que eu tanto preciso, né? Porque Deus está em todo lugar. Então, é isso, a gente tem que cuidar do nosso templo. Muito bem. Muito bom. Pegando um gancho nesse teu templo, né? Estava aqui pensando, esse nosso templo, nós precisamos cuidar muito dele, porque é com esse templo que o nosso espírito vai fazer as boas obras, né? Com esse templo que os espíritos, nossos espíritos vão marchar para a evolução. Então, nós devemos cuidar muito bem dele. Isso é muito importante. É evidente que nós ainda necessitamos, pegando um gancho da Adelina, de locais para praticarmos a nossa fé. Precisa do templo, precisa da igreja, precisa do centro espírita, precisa do local X, Y, vamos dizer, para a gente ganhar essa conexão, porque aí a gente juntos se conecta melhor. Mas é muito importante nós utilizarmos nosso templo interior e nosso templo corpo e fazer essa ligação, aprender a nos ligarmos a Deus. Porque senão o nosso templo vai virar uma casa de comércio, porque aí eu quero comer, dormir, passear, comprar coisas para mim, né? Eu não vivo Deus, eu estou fazendo do templo que eu ganhei, né, uma casa de comércio, não uma casa de oração, como Jesus nos explicou. Então, é muito importante mesmo nós fazermos uma análise fria. E Jesus, muitas vezes, vem até nós na forma de doença, dizer para nós assim, olha, eu acho que você está vendendo demais, ganhando, está extorquindo tudo dentro de você. Aí, ao meu lado, o sacerdote está falando mais alto, né? Eu estou envenenando o meu corpo com bebida, com isso, com aquilo, não durmo, passo aí bastante tempo acordado, e esse meu templo ele vai perdendo a função. A função do templo é o contato com o divino, o permanente contato com o divino. Se eu não fizer assim, eu vou estar perdendo a função do meu templo. Então, ele vem e expulsa, né, os vendilhões que estão dentro de mim. Então, a minha reforma íntima, a minha mudança, né, ela vai ser essa expulsão daquilo que não é bom para mim, que está no lugar errado. Está no meu templo, mas não é para estar ali. Então, nós vamos retirando lá os pombos, os cambistas, os boi, né?
e vamos colocando, então, a paz, o bonito, as coisas belas, os jardins. Vamos melhorando o nosso templo e fazendo, ele vai ter essa condição de conectar-se com o divino. Então, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Opa! Gostaria de agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, de quem estamos falando, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, fazendo esse podcast, levando a sua palavra a tantas outras pessoas. Agradecer a todos que nos assistem no Spotify, que nos ouvem, no YouTube, a todos que deixaram mensagem lá no nosso último podcast. Né? Um abraço a todos vocês. Reitero que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer, interajam conosco. E se um dos três não souber, ele vai procurar com os universitários, mas vamos dar um jeito de resolver, de responder. Ok? Então, fiquem todos com Deus, todos os pais do Mestre Jesus. Um abraço e um cheiro no coração de cada um. Muito bom. Delina, suas considerações finais. Eu também quero agradecer pela oportunidade de participar desse bate-papo. E eu gostaria de encerrar com um poema da Alta de Souza, que está no livro Parnasmo de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. E fala exatamente sobre esse templo que a gente estava comentando no final. Então, conta assim. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes chora, consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Uma força eterna da consciência. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem clara e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Fiquem com Deus. Muito bom. Muito oportuno. Então, meus queridos amigos e amigas que nos acompanham, foi maravilhoso esse tema, esse debate. Nós gostaríamos de dizer que vamos lá cuidar do nosso templo, vamos transformar o nosso templo em muita luz, né, para caminharmos com Jesus. Aceitarmos, né, não é fácil fazer esse trabalho, um retrocesso para ver como é que nós estamos vivendo, estamos agindo, como é que nós estamos pensando, né, para que vai ser um processo áspero, duro, né? É uma chicotada. Mas essa chicotada traz para a gente algo maravilhoso no futuro. E que nós possamos, então, expulsar todos os vendilhões do nosso tempo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo podcast. Fiquem na paz de Deus. Obrigado, Barbosa. Obrigado, Delina. E um abraço a todos.